Fala aí, galera, beleza? Eu sou Vinícius e hoje eu vou lhe apresentar 15 curiosidades que você talvez não saiba sobre o Fusca. Primeira curiosidade: o Fusca demorou para sair do papel. O primeiro protótipo, ainda muito diferente do Fusca, foi apresentado por Ferdinand Porsche em 1932. Depois de cerca de 40 tentativas, Porsche apresentou os protótipos V1, V2, VW3, VW30 e VW38, que deram origem ao primeiro Fusca. Segunda curiosidade: Hitler fez uma série de exigências. Ao encomendar o protótipo do Fusca, Hitler apresentou a Porsche uma longa lista de exigências. O carro deveria ser pequeno e acessível, alcançar e manter velocidade média de 100 km por hora. 100 km por hora é difícil para um foguete. E custar menos de 1000 marcos imperiais. Ele ainda deveria ser capaz de carregar 2 adultos e 3 crianças. Uma típica família alemã da época. 3. O Fusca era diferente da maioria dos outros carros. O veículo tinha os componentes de sua carroceria parafusados e não soldados, como na maioria dos modelos da época. Além disso, tinha mecânica simples, menos coisas para dar errado e mais fácil de ser consertado. Agora entendi porque as pessoas consertam Fusca com arame e alicate. Essas características exaltaram pelo marketing da Volkswagen. Deu ao Fusca a fama de indestrutível. Quarta curiosidade: o primeiro logotipo da Volkswagen aplicado no Fusca era uma estilização da suástica alemã. Criado em 1937, a logo trazia as letras V e W dentro de um círculo. Ao redor dele havia uma cruz suástica, estilizada em 1939. Foi substituída por um novo logo mais simples, com as letras V e W dentro de uma engrenagem. Bem mais simples, na verdade. Os trabalhadores juntavam selos semanais descontados do salário. Cada selo custava 5 marcos e recebiam o carro, depois de preencher uma cartela. Mais de 330 mil pessoas aderiram ao programa, mas a maioria não conseguiu completá-lo. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o dinheiro desembolsado pelos trabalhadores perdeu o valor e nunca foi devolvido. Sexta curiosidade: a produção foi paralisada durante a Segunda Guerra. A primeira fábrica do Fusca na Alemanha foi inaugurada oficialmente em 26 de maio de 1938, mas em 1939, com o início da Segunda Guerra, todos os recursos disponíveis foram destinados ao esforço da guerra. A produção do Fusca foi interrompida e a fábrica dedicou a produzir veículos de guerra. Em agosto de 1945, com a Alemanha dividida, a produção foi retomada, sob comando do Reino Unido. Sétima curiosidade: em 1948, os britânicos passavam o controle da fábrica para o alemão Enzin Rondorf. Me perdoem se eu estiver falando errado. Que logo percebeu que a única forma de expandir a fábrica era investir na exportação dos Fuscas, principalmente para os Estados Unidos. Mas em todo o ano de 1949,
Apenas 2 carros foram vendidos nos Estados Unidos. Porra, cara, 2 carros. O preço era considerado alto e os consumidores estranhavam a configuração incomum do Fusca, com seu motor traseiro e sua forma arredondada. Também faz meio sentido, né? Oitava curiosidade. No Brasil, os primeiros Fuscas foram vendidos por 60 mil cruzeiros. Em setembro de 1950, desembarcaram no porto de Santos 30 Fuscas, importados pela família Matarazzo, alguma coisa assim, me perdoe. Vou estar botando aí na tela o nome da família. O sucesso foi imediato, avaliadas em 20 mil cruzeiros. As unidades foram vendidas por 60 mil cada. O modelo importado era o Split Window, como vidro traseiro dividido em 2. Nona curiosidade. Em 1963, o Fusca foi eleito o carro favorito de 82,8% dos brasileiros. É bastante coisa, hein? O Fusca passou a ser produzido no Brasil em 1959 e ao longo começou a dominar o mercado por aqui. Nas décadas de 1960 e 1970, era o carro favorito dos brasileiros. O auge da popularidade no Brasil aconteceu em 1973, com 1,25 milhões de unidades produzidas. Décima curiosidade. Em 1988, o Fusca era só vendido no México. Nos anos 1970, a competição cada vez maior de outros fabricantes de carros maiores e mais baratos fez com que as vendas mundiais do Fusca encolhessem. O carro parou de ser produzido em diversos países, inclusive no Brasil. Em 1993, o presidente Itamar Franco sugeriu à Volkswagen que voltassem a produzir o Fusca. Seu desejo foi atendido, mas o Fusca Itamar só foi produzido até 1996. Em 2003, a Volkswagen do México, única planta que ainda produzia o veículo, decidiu interromper a produção. 11ª curiosidade. O Fusca é o carro mais vendido de todos os tempos. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Que tem Fusca pra caramba no Brasil. Cada esquina que você vai tem um. A marca foi atingida em 1972, quando o Fusca ultrapassou as 15 milhões de unidades vendidas pelo Ford modelo T entre 1908 e 1927. Com mais de 21 milhões de vendas, o Fusca é considerado o modelo mais vendido do mundo, mantendo as características do projeto inicial. Outras marcas como o Corolla, já venderam mais de 30 milhões de carros, mas de diferentes gerações. 12. Curiosidade 12ª. O Dia Mundial do Fusca é comemorado em 22 de junho. Você está chegando. Foi nessa data, em 1934, que Ferdinand Porsche assinou o contrato que deu início ao desenvolvimento e produção do primeiro Fusca. Até hoje, o dia é comemorado em todo o mundo, com eventos e reuniões. No Brasil, o Dia Nacional do Fusca é celebrado em 20 de junho, data que marca o início da produção do carro no país. Você está chegando. 13ª curiosidade. O carro recebeu nomes diferentes no mundo. Na Alemanha recebeu o nome de Volkswagen, que significa carro do povo. Depois ficou conhecido como Käfer, besouro, traduzindo. Não sei como é que fala Käfer, certo? Tá aí na tela como é que se escreve. No Brasil, chegou com o nome de Volkswagen Sedan
e foi chamado de Fusca por causa da dificuldade de pronunciar Volks. Por algum motivo, as pessoas não sabiam falar Volks. Na maior parte dos países, o carro recebeu um apelido que remete ao seu formato arredondado. Escarabajo, na Argentina, Bentley, nos Estados Unidos, acho que é Bentley ou Bentley, sei, alguma coisa assim, e Carocha, em Portugal. 14ª curiosidade. O Fusca que mais rodou percorreu cerca de 2,6 milhões de quilômetros. Esse é bastante. O Fusca que mais rodou. O recorde foi atingido pelo motorista americano Albert Klein, alguma coisa assim. Desculpe se eu não vou saber pronunciar certo. Que comprou o Fusca em 1963 e utilizou para fazer viagens longas, de longa distância, até 1997. Com essa marca, o Fusca se tornou o carro que mais conseguiu atingir maior quilometragem sem fundir o motor. Isso que é motor bom. E última curiosidade. O Fusca teve inspiração em outro carro. No início dos anos 1930, a fabricante Tatra, da República Tcheca, já produzia veículos compactos e modernos para a época. Porsche usou várias características dos modelos da Tatra no Fusca, apresentado em 1935, principalmente do T97, modelo menor e com estilo arredondado. Imediatamente, a Tatra entrou com uma ação legal interrompida quando a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia. O assunto só foi resolvido em 1961, quando a Volkswagen foi condenada a pagar a Tatra 3 milhões de marcos. E, bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, algumas curiosidades sobre o Fuqueta. E uma curiosidade extra: o cara que fez o design inicial do Fusca foi mesmo o produtor da Porsche. Sim, a Porsche mesmo, Porsche Panamera, não Panamera, né? As Porsches iniciais. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like e falou, beleza, eu fui. Tchau, tchau.